Meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salmo, essa série que o próprio Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Já pega sua Bíblia comigo, vamos direto ao ponto, Salmo 67. Pega aí a sua arma, a sua espada e vamos ler esse salmo hoje. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar, para nos revelar. Salmo 67, e eu vou ler na versão NVI, a versão que eu costumo ler, é a nova versão internacional. Eu gosto dessa versão porque não foge do contexto e também é mais atual, né? Dá para entender melhor, não tem tanta palavra complicada. Salmo 67 vai ter um subtítulo e vai estar escrito: para o mestre de música, com instrumentos de cordas, um salmo, um cântico. Eu primeiro leio o salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando. Salmo 67, versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os seus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Tenho 2 pontos para comentar desse salmo, um salmo curto, e eu pedi ajuda para o Senhor, porque às vezes os salmos parecem tão comuns, né? Parecem às vezes até repetitivos, mas cada salmo ele tem uma lição preciosa para a gente. Salmo 67, versículo 1, é o primeiro versículo que eu quero comentar com vocês, que vai estar escrito: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Uma coisa que Deus palestrou no meu coração com esse versículo é sobre a gratidão e o reconhecimento de que a gente tem as coisas, a gente tem as pessoas em a nossa casa, as circunstâncias, a saúde que a gente tem, tudo o que nós temos é pela misericórdia de Deus. Está escrito no versículo 1, eu gosto de sempre voltar para o texto: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. No momento que eu perco a noção de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a saúde que eu tenho, nem a saúde que eu tenho é minha. Se eu enxergo, é porque Deus não deixou Satanás me cegar. Se eu ouço, é porque Deus não deixou Satanás tirar a minha audição. Se eu falo, porque minhas cordas vocais são protegidas por Deus. Nenhuma bactéria, nenhuma doença me atingiu e eu consigo falar. Se a gente perdesse a consciência de que se a misericórdia de Deus não estivesse sobre nós e que nada é nosso, mas tudo é dele, e ele nos ajuda em tudo, nos protege em tudo, ele nos guia em tudo, e tudo que a gente tem, tanto emprego, casa, família, todo o alimento que a gente come, a gente tem que ser grato por tudo. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estávamos em completa angústia e agonia, não conseguiríamos pensar, não conseguiríamos enxergar, falar, não conseguiríamos ter saúde. É Deus que nos preserva com tudo isso, é pela misericórdia de Deus. E sobre gratidão, quando eu tenho consciência da misericórdia de Deus, eu vejo quanto Ele é bom. A gratidão sincera, ela é gerada no coração que reconhece o amor e a bondade de Deus. Porque eu tenho que ser grato, não porque por obrigação, porque por medo, porque Deus, Ele faz tudo para mim, eu vou louvar aqui, eu vou fazer um sacrifício, alguma coisa. Não, você tem que reconhecer no seu coração e realmente se alegrar com isso, sentir paz, se deleitar em Deus, se alegrar, reconhecer. Por esse reconhecimento deve ser gerado o amor por Deus no nosso coração. Eu amo o Senhor porque mesmo sem o merecer,
Ele me protege, Ele tem misericórdia de mim, Ele me salvou, Ele me ajuda, todos os dias Ele me ajuda. E a gente precisa ser grato pelo amor que a gente sente por esse Deus. Que a gente venha a reconhecer as pequenas coisas, os pequenos milagres, que aos nossos olhos são pequenos, mas deixa perder só para você ver. Se você perde a sua visão, isso se torna instantaneamente uma coisa grande, uma coisa grave, mas você não percebe e você não consegue ser grato e reconhecer. Nós, não conseguimos ser gratos e reconhecer porque a gente tem a nossa visão todo dia. A gente consegue ouvir, a gente consegue falar, a gente tem saúde todo dia. Então isso acostuma a nossa carne, vira rotineiro. E a gente não consegue reconhecer os pequenos milagres que Deus faz na nossa vida. Então, para nós sermos alegres, para o benefício do nosso próprio coração, nós temos que parar, ver o quanto Deus é grandioso em cada detalhe da nossa vida e sermos verdadeiramente gratos ao Senhor. Seja grato porque Deus já fez na sua vida. Olha quantas coisas Deus já fez. Olha quantas coisas Ele está fazendo. Olha quantas coisas Ele prometeu. Mesmo sendo pecadores e indignos de tudo isso, nós éramos dignos de ira, mas por causa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que por amor desceu dos céus, entregou sua própria vida, ninguém a tirou dele, Ele próprio entregou, por amor de nós, pequenas criaturas que o traíram. Mas a misericórdia dele nos alcançou. E é isso que o salmista fala. Versículo 1. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Sejamos gratos e venhamos reconhecer o poder de Deus e a presença dele em cada detalhe da nossa vida, cuidando de nós. Porque Ele te protege, porque Ele te ama, porque Ele te ajuda em tudo que você tem que fazer. Porque se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos fazer nada. Versículo 2 vai estar escrito: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. O que Deus ele me ensinou aqui nesse versículo é que nós precisamos orar de uma forma objetiva, dentro e com base na palavra. A palavra de Deus diz que nós muitas vezes não recebemos porque nós oramos mal. Oramos com base nos nossos próprios interesses, nas nossas próprias ambições. E quando o salmista diz: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações, ele está falando sobre Deus exaltar o nome dele mesmo na nossa vida, para que as pessoas vejam o poder de Deus através de nós. Ou seja, tudo é para honra e glória dele. Você vê a estratégia do salmista ao falar isso, de modo que o Senhor ouça, para que Ele venha honrar e glorificar o nome dEle através de nós. De modo que não seja por uma ambição egoísta do salmista, mas sim para que Deus venha fazer conhecido o nome dEle através da vida do salmista. Nós temos que aprender a aplicar a palavra de Deus nas nossas orações. Senhor, eu estou aqui, meu Pai, como Jacó, lutando com o Senhor, até a alva, me ajuda, me dá essa vitória para a glória de Teu nome. A gente começa a orar como Ana, ela orou, enfim, a gente começa a integrar a palavra de Deus nas nossas orações. Quando a gente começa a orar em cima da palavra, Senhor, como o Senhor deu confirmação para Gideão, Senhor, como o Senhor ajudou a fulano, ciclano, sabe? A gente começar a botar a palavra de Deus nas nossas orações para que o Senhor venha escutar, porque Ele não rejeita a sua palavra, para que nós venhamos também orar baseado nas promessas que Deus fez na nossa própria vida. Senhor, me dá coragem para isso, para viver aquilo. Senhor, me dá a Tua luz, a Tua direção, opera com o Teu poder, derruba as forças do inferno contra a minha promessa, a minha vida. Meu Pai, me ajuda a seguir em direção à promessa que o Senhor tem para a minha vida. Me ensina, me guia, me mostra o que eu preciso aprender, no que eu preciso amadurecer, o que eu preciso fazer para chegar até lá. A gente tem que ser objetivo nas nossas orações, de modo que o Senhor veja que nós estamos nos esforçando para viver o propósito dEle, não somente por ambição egoísta, e que sejamos perseverantes na promessa que o Senhor tem na nossa vida, nas promessas que o Senhor tem.
Não desista de orar, não desista de clamar, não desista, porque a oração, ela move o mundo espiritual ao nosso favor e em favor da promessa que Deus tem para a nossa vida, e tem uma batalha, resistência no mundo espiritual. O livro de Daniel vai dizer que ele orou 21 dias em jejum, que o jejum já tem poder. Ele demorou 21 dias orando em propósito de jejum, para que o anjo viesse trazer a resposta, por causa da batalha que o anjo estava travando no mundo espiritual. Então não podemos desistir de orar. Ore, porque Deus, ele vai mandar anjos e vai começar a mover. Não desiste de orar, não pare, porque parando a batalha, porque quando nós paramos, os anjos voltam para o céu, a batalha acaba, porque não tem objetivo, não tem propósito. Então, tudo para, tudo volta ao seu devido lugar, mas fica da mesma forma. Então, nós precisamos resistir no mundo espiritual em oração, para que o Senhor, eu não sei porque eu estou falando isso, mas tenho certeza que tem propósito, para que o Senhor venha realizar na nossa vida aquilo que é da vontade dEle. Mas nós precisamos fazer também a nossa parte, não desistir, sermos perseverantes e lutarmos para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Meus amados irmãos, muito obrigada a você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Até aqui me deu o Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor Jesus.